Olá, Tânia, amigos e amigas internautas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de sexta-feira para mais uma doutrinária à luz do Evangelho de Jesus. Convidamos a todos que nos sigam nas plataformas do Facebook, site SEAC Poa, Instagram, onde disponibilizamos todas as nossas atividades com os horários. Lembrando que qualquer pessoa pode assistir a uma live pelo Facebook sem que tenha um perfil nesta página. Tá? Então, ela é aberta para todos, pode ser acessada para todos. Queremos também convidar a uma atividade muito especial, que é o atendimento fraterno. Nós temos de segunda a sexta-feira, à tarde, e pela manhã, nos domingos e nas quartas-feiras. Então, as pessoas são acolhidas, ouvidas e encaminhadas para o tratamento espiritual, de acordo com as suas necessidades. Queridos, então, agora vamos fazer uma página evangélica para a nossa harmonização. Escolhemos hoje o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, e anotações de Allan Kardec, é o item 4. Então, ele coloca assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática desta máxima tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Com as mentes interconectadas, num único pensamento, sentimento, mentalizemos a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inolvidável: vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Senhor da vida, que as tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Abençoa-nos o propósito de servir no bem e concede-nos a luz necessária que nos conduz ao caminho da verdade. A amorosa equipe espiritual, pedimos inspiração, amparo e proteção. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Assim seja. Então, hoje, nós temos aqui a nossa Tânia Gabi, ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório e também trabalhadora da área da mediunidade da FEX, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A Tânia vai desenvolver o tema O Amor e Sua Essência Divina. Passo para ti a palavra, Tânia. Muito obrigada, Ione. Obrigada por esta prece tão inspiradora. Boa noite, amigas e amigos queridos. É uma alegria podermos estar aqui participando desta casa, que temos um carinho enorme, e dividindo com todos as reflexões, as vibrações. E o tema, como a Ione já foi adiantando, apresentando, será o amor e sua essência divina. No mesmo capítulo da mensagem de harmonização,
este capítulo que é um verdadeiro poema. E eu vou conversar sobre o item 8 e o item 9 nas instruções de Lázaro e Fénelon. E convido a todos, já fica aqui o convite, para que aproveitem um momento de recolhimento para a leitura integral. Então, irmãos amados, 24 de janeiro, há apenas 4 semanas, nós estávamos na véspera da data que escolhemos para celebrar o aniversário, o nascimento de Jesus. E no período mesmo que antecede o dia 24, dia 25, naqueles dias, anteriores, nós vamos sentindo a alteração das vibrações do planeta, porque os nossos sentimentos elevam-se, nosso olhar dulcifica-se pouco a pouco, nosso coração se preenche de esperança e vamos, inclusive, nos percebendo mais sensíveis. É Jesus em nós. E como somos uma multidão, como envolvemos muitas cidades, muitos lugares, muitas residências, nós elevamos a vibração planetária. Nós qualificamos a psicosfera do nosso planeta. E vejam que apenas um permitir-se estar próximo a Jesus. É um permitir-se inundar-se desta vibração. E assim vamos na grande rede que formamos, contagiando a todos os corações. A lição maior, como nos traz o Evangelho, essa lição maior que Jesus nos ensinou, ela é então acessada em nossa consciência. E nesses dias, então, nós superamos todas as nossas quesilas, toda a aspereza, toda a rigidez do nosso coração é suavizada. É Jesus que continua entre nós todos os dias. E deste momento, então, natalino, nós vamos adentrando o ano, vamos com as nossas expectativas, buscando realizar os nossos propósitos. E lembramos quando Jesus, lá no seu momento junto a nós, ele que, segundo o próprio Evangelho, nos garante que é a moral mais elevada, mais sublime que já esteve entre nós. Quando reencarna, faz todo um preparo, um arado no solo dos corações, junto àquele grupo que foi chamado para auxiliá-lo, e junto à multidão que atendia todos os dias, numa conversa fraterna, numa atitude de amor verdadeiro. E foi um período em que Jesus passou, então, fazendo este trabalho. E nós lembramos, inclusive, quando chegou as bodas, e Maria, sua mãe, pede para que ele auxiliasse, transformando a água em vinho.
e ele a lembra que ainda não havia chegado a sua hora, mas atende. E num dado momento de toda essa missão do Cristo entre nós, de todo este trabalho que ele vem realizar para implantar o reino de Deus, ele percebe que é chegada a hora. É o momento de lançar a pedra fundamental. Mas esta pedra fundamental não é física, é da subjetividade divina, porque sabemos que este reino de Deus é instalado, construído no nosso íntimo, no nosso recôndito ser. E então, quando Jesus percebe que todo o trabalho que ele foi realizando trouxe a possibilidade dele avançar nos ensinamentos conosco, ele pronuncia a palavra divina amor. E quando Jesus vai lembrar que aquele ensinamento, aquela lei de amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, permanecia. Essa lei era respeitada e seria mantida. Porém, ele chama a todos os corações para um amor que vai além. Um amor ao próximo, como a si mesmo. E então é o momento em que Jesus faz estremecer os corações, porque o povo estava organizado em muitas tribos que se entravam em conflito, que disputavam poder, que julgavam que o samaritano não era digno, que falavam que de um nazareno boa coisa não poderia vir. E agora, Jesus vem dizer que é preciso amar a esse próximo como a si mesmo. Então, amigos, que a multidão que vinha sofrendo sob o jugo de tantas injustiças se sente fortalecida neste amor. É o momento em que Jesus proclama a igualdade que se dá através da fraternidade, porque amar ao próximo é a todos. Eu não vou poder reduzir ao meu grupo familiar, ao centro espírita que eu frequento, ao meu município. É a humanidade, a nossa medida, a nossa fita métrica. É amar a humanidade inteira. E é então que nós recolhemos que os mártires, ébrios de esperança, descem ao circo, cantando, confiando neste amor e já numa sintonia com o amor do próprio Jesus. Conforme nos relata a magnânima obra há 2000 anos. Quando vamos encontrando essa narrativa através da mediunidade de Chico, pelo Espírito Emmanuel, estavam com suas almas inundadas e fortalecidas no entendimento. Fortalecidas nesse entendimento que reunia o que Jesus ensinava e testemunhava
porque o amor resume toda a doutrina de Jesus. E claro que nós estamos jornadeando e avançando, e à medida que nós vamos nos instruindo, nós vamos também fazendo o nosso esforço para nos educar. E vamos percorrendo um caminho dos instintos, às sensações, aos sentimentos. O desenvolvimento espiritual do ser humano vai passando por várias fases. E basta nós observarmos dentro da nossa própria família, cada um está numa etapa. Alguns aprendendo sequer a caminhar, a equilibrar-se. Outros já estão num conhecimento maior, às vezes aproveitando o que adquiriram, por exemplo, num nível superior, nas faculdades, universidades, auxiliando a família a enfrentar muitas situações que são desafiadoras e que o seu conhecimento auxilia. E assim é na caminhada espiritual. Cada um de nós está num estágio. Cada um de nós vai buscando avançar na convivência, no estudo, na busca por sermos melhores. E então, os instintos vão aparecendo no psiquismo para que possa haver a perpetuação e a sobrevivência das espécies, como nós sabemos, no nosso estágio mais inicial, né? Com o tempo, com todas essas vivências, com todas estas relações que estabelecemos, vão desabrochando outros elementos psíquicos, como os pensamentos, a inteligência, a vontade, os sentimentos, as emoções. E é claro que essa é uma complexa estrutura. Não é estanque, não é mesmo? Assim, bom, até aqui eu só tinha instintos, agora eu já estou só nos sentimentos. Nós sabemos que, por ser complexo, em inúmeros momentos nós transitamos, acessamos, inclusive, as nossas próprias sombras, os nossos arquivos emocionais da alma. E então, é muito dinâmico todo este nosso processo. Os instintos foram sofrendo e vão sofrendo a influência de todos esses fatores, formando, na verdade, um grande caldo cultural que é natural da vida em comunidade, da vida numa instituição, como fazemos, né, nos núcleos de trabalho espírita, num relacionamento que se transforma numa bênção para as nossas almas. E cada vez mais esse processo vai se sofisticando porque nós vamos nos permitindo. Assim, a nossa consciência vem despertando, através da assimilação de todas essas experiências, que por vezes até ficamos nos questionando, não é mesmo? Por determinadas dores, por determinadas alegrias, todas elas necessárias para nós podermos avançar, porque a lei é de progresso. Por isso, quando Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e a resposta é bem concisa e clara, né? Na consciência, lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos, parece às vezes tão surpreendente. Ficamos refletindo na consciência. Sim, a misericórdia divina, ao criar cada um de nós, deposita
o germe da fé, deposita a lei divina que vai nos dando o parâmetro do que fizemos de escolhas acertadas e equivocadas, nos auxiliando nessa caminhada como seres espirituais, impermanentes que somos, mas sim gravitando para a permanência com o Pai. Impermanentes que eu quero dizer aqui, nas nossas convivências, todas as situações que vivemos vão passar. Nós, na imortalidade, vamos ao encontro do Pai, que Ele, sim, é permanente. Então, amigos, na etapa evolutiva em que nós nos encontramos, nós já compreendemos um pouco mais as leis de Deus. Hoje nós já não temos o mesmo ponto de vista de há 10 anos atrás. Já fomos alterando muito dos nossos conceitos, muito do que nós entendíamos como o adequado, correto, né? Que era o que nós tínhamos condições. Temas que nos eram espinhosos, nós já conseguimos ter o entendimento e mudamos as nossas atitudes. Nós vamos nos dando conta, por exemplo, que tornar um espaço acessível para todos não significa investir apenas na construção física. Que ser inclusivo e irmão de verdade é acolher. Esse amor ao próximo é o colocar-se no lugar para que ele possa, ela possa, eu possa sentir-se acolhido, sentirmos acolhidos. Aprendemos que uma das acessibilidades, por exemplo, é atitudinal, é de atitude. Então, sim, o elevador, a rampa são necessárias, com todos os cuidados, com todas as medidas, com todo o conhecimento técnico. Mas há também, na bênção, sempre na bênção divina, um chamado a este acolher com atitude. Aprendemos que a inclusão envolve todas as gentes, com as suas diferenças, e vamos combinar que Jesus ama o diverso. Prova disso, as nossas digitais. Quantos somos, e cada um único, uma diversidade magnífica. E Jesus continua passando nos nossos lares, nos centros espíritas, junto ao coração que estorcega na dor, e mesmo assim também acolhe, junto àquele que providencia o entendimento, e assim como ele fez em cada revelação, vamos avançando, evoluindo, irmãos. E como João nos chamava, nos advertia, amai-vos sempre. Lázaro mesmo, no item 8 do capítulo 11, como já referenciamos, vai nos dizer que hoje nós já buscamos educar os nossos sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não no sentido vulgar do termo, mas como sol interior. Um sol que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. Nós temos um sol interior. Nossa alma, nosso coração
pode e deve estar ensolarado, resplandecendo luz, porque o amor é uma lei divina, uma lei suprema da consciência, porque sabemos que está gravada na consciência essa lei. E com o amor, essa lei divina, essa lei sagrada, nós vamos substituindo a personalidade, a persona, pela fusão dos seres, e vamos juntos nessa grande rede que é universal. Vamos conseguindo dar conta de superar as misérias humanas, as misérias sociais. Vamos conseguindo entender que fazemos parte de um grande movimento e no momento em que nos predispomos ao amor, eu já não vou mais resvalar no personalismo, eu já não vou mais fazer questão de reconhecimento, porque, na verdade, o trabalho é do Cristo e tudo o que fazemos é em prol de um bem maior. Por isso é movimento, por isso o movimento espírita. E o amor, esta lei maior, nos oportuniza esta vivência e este entendimento. Feliz aquele, segue Lázaro, que, ultrapassando a sua humanidade, além da humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Quando estamos predispostos e no exercício do amor, vamos nos sentindo mais leves, vamos vivendo como que transportados para fora de nós próprios. Porque vamos acessando com maior facilidade a dimensão espiritual, porque estamos vivenciando a lei maior, que é a lei do amor. E como toda lei, nós sabemos que existem aqueles que seguem, aqueles que fazem olhos de mercador, esquecem que a lei, em sendo divina, é perfeita e que, não seguindo, estamos sujeitos à sanção dessa lei. É da nossa escolha, é do nosso livre-arbítrio, portanto, teremos a reparação. Teremos que acertar o nosso passo na direção da luz. Teremos que reaprender a resplandecer este sol. Não existe outro caminho, senão aquele preconizado do amai-vos. Fora desse caminho, o homem se perderá. Mas o que nos conforta a alma é saber que mesmo que nós nos percamos nas nossas escolhas, o indivíduo não aguentará viver eternamente fora da lei de amor, porque está íncito em nós o desejo de felicidade. E a felicidade somente será obtida através dessa via de acesso. Alguns de nós estamos, sim, ainda no estágio em que os instintos dormitam, portanto, estamos mais próximos do ponto de partida. E há um objetivo divino que foi traçado pelo Senhor das nossas vidas. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos,
em proveito dos sentimentos. Ou seja, é preciso, irmãos, aperfeiçoar os sentimentos, irmos educando os sentimentos, como Jason de Camargo nos traz na obra Educação dos Sentimentos. Vamos sufocando aqueles germes latentes da matéria. Os instintos são o ponto de partida para a jornada evolutiva. Então, lembremos aqui da semente. A semente que está solitária, lá no escuro da terra, e passa por um período de esforço para encontrar a luz. Tem um caminho a percorrer. Germinar para crescer, chegar à florescência e à frutescência. Nós somos a semente que busca a luz. Na música Aprendizes, de Tim e Vanessa, eles cantam que depois de andar e andar, procurando o caminho, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Entendemos que é uma flor que brota no íntimo. Entendemos que o amor é aprendiz de um bem maior. E eles terminam a estrofe dizendo que seja assim. E nós vamos seguir os passos do Mestre com fé, seguindo a nossa fé raciocinada. Então, amados, o amor, essa nossa essência divina, todos absolutamente possuímos. É um fogo sagrado no fundo do nosso coração. Como já vimos, nós podemos até resistir, é uma tendência natural da alma. E nesses momentos de resistência, nós rebaixamos o sentimento a instinto. No entanto, esse germe que Deus, o Pai infinitamente amoroso, justo e bom, depositou nos corações, ele se desenvolve. Ele cresce à medida que vamos nos trabalhando na moralidade e na inteligência. Ele é fonte. Este amor é uma fonte de virtudes, que faz com que as afeições sinceras que temos com os nossos laços de afeto sejam duráveis. E esses laços de afeto, no convite do Cristo de amor ao próximo, se estende para além do âmbito familiar, para além da consanguinidade. São laços de afeto, de família espiritual. E eles vão se desenvolvendo, se tornando duráveis, transpondo a rota árida da existência humana. Jesus segue a caminhar conosco, com cada um de nós. Jesus pernoita em nossos lares, quando convidamos através do Evangelho no lar. Pois bem, é preciso que cheguemos a amar progressivamente todos os nossos irmãos. A tarefa é longa, difícil, mas se cumprirá. Deus o quer. A lei de amor um dia vai matar o egoísmo. O egoísmo pessoal, o egoísmo de família, o egoísmo de nacionalidade. A lei de amor é um imã que não podemos resistir, e para ele nós vamos gravitando, nós vamos nos reunindo, nos tornando um com o Pai. Esta virtude, pouco a pouco, vai transformar a terra. E vamos ver a prática da caridade, vamos ver as relações
pautadas na humildade, os diálogos também seguindo a paciência, embasados na paciência. Vamos acompanhar o devotamento, a abnegação. Vamos agradecer os testemunhos de resignação e de sacrifício. Belas virtudes, todas filhas do amor, a essência matriz. Vamos fazer o esforço de encarar a grande família humana como nossa família? Vamos fazer a reflexão, sempre inspirados no Evangelho, a cada momento que nos é desafiador, a cada momento em que nos movimentamos em direção ao outro, vamos refletir e vamos fazendo esse exercício. Como alguém que ama, ao nível de Jesus, um amor incondicional, faria nesta situação. E no momento em que vamos fazendo essa análise, nós vamos conseguindo nos burilar, vamos conseguindo também corrigir os nossos passos, corrigir as nossas relações, a nossa forma de conviver. Reencarnamos com esta missão, a missão de produzir o grande milagre na aplicação da máxima: amai bastante, a fim de serdes amados, como nos recomenda Fénelon. Então, queridos irmãos, queridos amigos desta casa, de tanto trabalho, de tanta dedicação, de tanta luz, vamos fazendo a nossa parte, porque temos a honra de termos sido chamados para fazer parte dessa transição. Estamos trabalhando no mundo de provas e expiações, mas já nas vibrações também de um mundo de regeneração. Auxiliamos neste processo e é maravilhoso quando nos damos conta. É uma honra ter sido chamado por Jesus para trabalhar no bem, para ser o bem, para ser o amor. Muito obrigada por estarmos juntos nesta reflexão. Um abraço com muito afeto. Ione, tu estás com o microfone desligado, amiga. Obrigada, obrigada. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento. Senhor, estabelecestes nos códigos divinos a lei do amor e para nos ensinar que somente com amor se pode aurir a paz e a serenidade, que o amor é a base da vida, a força que nos impele para as realizações que enobrecem o homem. Enviaste o teu Filho predileto para nos trazer o Evangelho, roteiro seguro para a nossa felicidade. Com os corações emocionados, agradecemos as lições de hoje, convidando-nos à serenidade, ao amor. Agradecemos a amorosa equipe espiritual que nos acompanhou e, encerrando o trabalho desta noite, nós te pedimos, Senhor, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade
a tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Mais uma vez, obrigada, Tânia. Obrigada aos amigos internautas que nos acompanharam. E até a próxima sexta-feira. Muito bem.